você que está ligado aqui no canal de O Tempo no YouTube. Hoje, no nosso Café com Política, nós estamos recebendo o estrategista político Rodrigo Bueno. Ele que está aqui para nos ajudar a entender um pouco do que vem por aí no cenário de eleições deste ano de 2026. Rodrigo, bem-vindo aqui ao Café com Político. Já desejo para você um feliz ano novo, né? Estamos no início de 2026, mas que tenhamos um ano aí de muitas boas notícias, né? Feliz ano novo, Cia, um feliz ano novo a todos os espectadores, né? Acredito que esse ano vai ser muito movimentado e o tema que nós vamos falar hoje vai ser um tema comentado em todas as rodas de conversa e inevitavelmente vai ser o assunto do ano. Exatamente, é o assunto que já está aí nas rodas de verdade. Agora, queria entender um pouco, Rodrigo, como que surgiu esse seu interesse em trabalhar com estratégia política? Vem alguma coisa de família, foi de vivência? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, assim, não tem nada de família, eu não tive nenhum familiar que foi candidato ou que trabalhou com política, né? Eu nasci no Paraná, vim para Minas muito novo, meus pais vieram para Ouro Branco, que é uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte, e eles vieram justamente para trabalhar numa empresa que estava sendo aberta na cidade, né? Uma unidade da Açominas, na época estatal, e eles vieram, cresci ali na cidade, com 15 anos comecei a fazer um trabalho ali de comunicação para algumas empresas da cidade, né, aquela parte mais gráfica, digamos assim, porque as redes sociais não eram tão ativas há um tempo atrás, e aí comecei a me interessar pela política, fiz a campanha de um vereador, depois trabalhei ali na campanha de um prefeito, já tendo uma agência, né, de comunicação, mas que atendia só empresas. E aí, aos poucos, meio que automaticamente, assim, foi natural essa migração só para a parte política. E aí a gente criou a D Estratégia, que hoje a gente está no mercado há 4 anos, é 100% voltada para a política. Uhum. E aí, que aprendizados da sua trajetória você acredita que mais influenciam hoje as suas decisões nesse trabalho como estrategista? Então, eu acredito que o nosso trabalho, ele parte muito de um diagnóstico. A gente tem que compreender os dados para depois construir uma narrativa. Uhum. Então, eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tive ao longo de todo esse tempo trabalhando com comunicação, né? Apesar de parecer novo, já tem um tempinho assim, considerável. A gente entendeu que os dados são fundamentais para que eu consiga ter um pontapé inicial da melhor forma possível, da forma mais assertiva. Então, esse entendimento diagnóstico da informação é muito importante. Agora, desse período aí que você tem trabalhado nessa área, qual que foi o maior desafio estratégico que você enfrentou até aqui, hein, Rodrigo? Eu acredito que algumas eleições, né, que a gente fez no ano de 2024, 2024 foi um ano muito intenso para nós, que nós trabalhamos com várias campanhas municipais. Nós pegamos campanhas que, assim, numericamente falando, né, em janeiro de 2024, por exemplo, eram campanhas que tinham 0% de intenção de voto e a gente conseguiu chegar em outubro com vitórias. Então, acredito que foram grandes desafios que a gente teve e também tem um desafio que foi um pouco diferente, que era a gente queria atingir a máxima votação histórica do estado, do estado de Minas, mas a gente atingiu do Brasil, que foi em Barbacena com o prefeito de lá, a gente bateu 91,79%. Isso é o recorde nacional em cidade acima de 100 mil habitantes, que foi um desafio muito grande que a gente teve, assim. Numa cidade que nunca tinha tido reeleição. Agora, muita gente já está em cargos, já ocupa cargos políticos, muitos dos candidatos, né? Tanto para deputado federal, deputado estadual, governo dos estados aí, presidência da República também, que a gente tem uma tentativa de reeleição aí como foco. Na sua avaliação, qual que é o principal erro que esses gestores públicos ali, durante o mandato, cometem na comunicação, em comunicar o seu mandato, em falar ali com a população? São duas frentes, né? A gente vai ter esse ano 2 eleições, tanto para o executivo como para o legislativo. E eu acho que os erros, né, no caso do executivo, por exemplo, o principal erro é, às vezes, abraçar bandeiras que eles querem gerar um assunto, querem gerar uma repercussão, mas que uma eleição para o executivo, da forma como vai ser esse ano, ela é mais definida pela rejeição do que, de fato, pelo que você vai pautar ali. Então, quando você abraça uma bandeira, você exclui muitos eleitores ali, uma parte considerável do eleitorado. Então, quando você vai fazer uma eleição para o legislativo, e aí você tem, eu vou defender uma pauta.
Vamos supor que eu sou um candidato ou da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Eu tenho uma pauta. Eu preciso ali de 1%, talvez, do eleitorado como um todo. 0,5% eu já sou eleito, né? Às vezes até menos. No cargo executivo, ele não pode fazer isso. E muitas vezes os candidatos caem nessa pilha de vou levantar uma bandeira e vou falar só sobre essa bandeira. E aí ele fica com 30% do eleitorado. Ele não vai conseguir, os outros 70% viram rejeição. Ele não vai conseguir falar com a massa, que é de fato o que ele precisa para atingir, né, uma proporção de votos ali considerável. Agora, Rodrigo, como que faz para equilibrar aí no caso de quem já está na administração pública, né? Tem a questão da comunicação institucional, tem prestação de contas e tem também o posicionamento político. Qual o principal desafio de equilibrar isso tudo aí na comunicação? É um desafio muito grande, né, para os candidatos que estão em mandato, que eles consigam continuar comunicando o que está sendo feito sem, de fato, fazer uma campanha. Então, muitas vezes, eles acabam embolando, né, essa situação, porque, ao mesmo tempo que ele está falando de uma coisa institucional, ele acaba fazendo uma propaganda ali, né, da campanha dele. Fica meio junto ali, né? Fica meio junto. Tem jeito. Então, é muito que subentendido. Isso aqui está parecendo campanha? Então, o candidato ele é uma linha tênue, né? Porque ele tem que comunicar e, ao mesmo tempo, ele precisa fazer campanha. Com 3 meses, é difícil ser reconhecido de fato por tudo que você fez. Então, o que normalmente a gente fala com os nossos candidatos que já têm mandato? A gente tem que comunicar ao longo do tempo. O cara teve 4 anos de mandato. Então, se ele não conseguiu comunicar em 4 anos, em 3 meses a gente não vai conseguir fazer milagre. Então, é exatamente isso. Ele tem que fazer todo um trabalho ali antes para que, naqueles 3 meses finais ali, que são de fato a campanha, ele vai só reafirmar com a população tudo aquilo que ele veio fazendo ao longo dos 4 anos. Aí eu gosto de fazer uma análise, né, e um comparativo com você pegar uma série da Netflix, um exemplo, ou qualquer outra. Quando eles vão fazer uma série, eles fazem toda aquela expectativa ao longo do tempo. O ápice, na verdade, é quando a série é lançada. E o ápice, na verdade, de uma campanha seria nesses 3 meses ali, que são os 3 meses que ele tem, na verdade 45 dias, né, que ele tem ali para fazer a campanha. Estou considerando o período de pré-campanha. Então, esses 4 anos são todo esse espaço antes para que você mostre o trabalho de tudo que está sendo feito, para na hora que chegar de fato ali o lançamento, né, digamos assim, ele já está tranquilo, sabendo que a população já conhece, ele está só reafirmando tudo que foi feito. Ou seja, é um trabalho contínuo, né? Do primeiro momento que já assume o mandato ali no dia 1º de janeiro, esse trabalho já tem um início, né, Rodrigo? Ele tem que fazer. E eu gosto de falar muito e de enfatizar que normalmente um mandato bem feito, né, ele tem 3 fatores importantíssimos, que é um mandato de excelência. Ele tem a parte da gestão, que é ali uma gestão de gabinete, a gestão dos projetos, o que esse político defende, o que ele vai falar com a população. A parte política, que é o tato dele de articulação com todo mundo, com a sua base, com os seus principais cabos eleitorais, com a oposição, porque em certos momentos é importante ter esse diálogo, né? E também a parte de comunicação. Então é esse tripé que é fundamental para qualquer candidato. Eles precisam ter, de fato, esse tripé para conseguir fazer tudo isso que a gente está falando, né? Que é para chegar numa campanha e ter... assim, uma campanha nunca é tranquila, mas dele saber que ele conseguiu fazer um trabalho bem feito nessa tríade, né, digamos assim. Agora, a gente falando de campanha já, a gente tem aí toda uma questão de transformação digital, né? O que significa na prática essa transformação digital quando a gente pensa em campanhas políticas em período eleitoral, hein, Rodrigo? Eu peguei pouco período assim trabalhando sem essa parte digital, né? A primeira campanha que eu fiz de vereador lá em 2012, ela já estava começando ali a parte digital. E o foco, né, da DEJA, da nossa empresa, sempre foi muito trabalhar o digital, enfim, para que a gente conseguisse dar coerência e recorrência para as narrativas que são construídas ao longo da campanha. Então, hoje, eu entendo da seguinte forma. No real, né, assim, no presencial, no tato ali e tudo, você vai fazer as pessoas verem o que você é de fato. E na rede social você vai escalar isso. Então, eu entendo que tem que ter uma sinergia e um paralelo entre esses dois. Eu não posso ser um candidato só presente
fisicamente ali se eu não consigo explanar isso, escalar isso para que outras pessoas consigam ver. Então isso é muito importante, principalmente nos tempos atuais, porque o que a gente mais sofre como consultor e estrategista de candidatos é normalmente ele pegando algum outro candidato e falando, olha isso aqui que ele está fazendo assim e tal. E assim, o candidato vive isso o tempo inteiro. Só que muitas das vezes, às vezes ele esquece, às vezes ele acha que tem que estar só ali, né, com a presença real, e é óbvio, tem que estar mesmo, mas ele precisa escalar isso para a rede social, é fundamental. Pois é, o que a gente pode esperar dessa campanha deste ano aí nas redes sociais? O que vem por aí? Tem alguma novidade? Tem uma rede social que vai estar mais em alta? Eu acredito que todas as redes vão ser importantes, cada uma falando com o seu público, né? A gente teve uma pesquisa, inclusive da Quest recentemente, mostrando que talvez os jovens estejam um pouco cansados dessa polarização que hoje é um cenário, né? Assim, é real da eleição, isso vai acontecer de fato, mas que a gente já começa a perceber que isso está perdendo um pouco de tração, porque os mais jovens, eles estão buscando ali uma solução, eles querem a solução. Eles sabem que existe a polarização, isso é óbvio, vai fazer parte, mas nós como estrategistas e os candidatos, né, como postulante aos cargos, eles precisam entender que nem só de polarização vai se viver essa eleição. Vai ser preciso mostrar trabalho e mostrar que você, através de tudo que está acontecendo na realidade das pessoas, você consegue criar soluções para elas. Por quê? O medo de todas as pessoas, de todas as pessoas que são entrevistadas, todas as pesquisas, é a insegurança. Não digo nem insegurança assim, de ser roubado, enfim, mas a insegurança do país. O que vai acontecer com o Brasil? Então, é uma insegurança de uma forma geral. Então, a gente tem que entender como estrategista o que eu vou fazer para entender a realidade dessa pessoa, desse eleitor, para transmitir isso nas redes sociais, que ele enxergue no meu candidato isso que ele está passando. E que o meu candidato talvez vai ajudá-lo, vai ser a solução daquele problema dele ali. Bom, aí você está falando dessa questão de polarização, a gente fala principalmente em relação à presidência da República, né? Um cenário bem polarizado. Você acredita que a gente pode esperar, de fato, debate de ideias, propostas, ou você acha que vai ser uma coisa muito de ataques ali, exatamente por essa questão da polarização? Eu acredito que no cenário nacional nós vamos ter um debate de ideologias, muito maior que um debate de propostas, né? O que, no meu ponto de vista, não é o ideal. Vejo que as propostas são principal, é o que a população precisa, né? É o que o país precisa, mas que a gente vai ser conduzido para uma eleição dessa forma. E que no segundo turno isso talvez venha à tona, porque aí entra muito o fato da rejeição ali. Os candidatos vão ter que abraçar um pouco das pessoas que talvez eles não tiveram no primeiro turno, para que de fato a vitória, né, se concretize ali no segundo turno. Agora, nas últimas eleições, nas eleições municipais, Rodrigo, a gente ouviu muito o termo fake news o tempo inteiro, né? Fiquem atentos, é fake news, tem postagem para desmentir algo ali que o candidato X falou. Como é que fica essa questão nessas eleições agora de 2026? Vem mais forte? É algo que já ficou lá no passado? Como que vai ser trabalhado isso? Eu acredito que esse ano seja ainda mais complicado pela questão das inteligências artificiais. A gente tem visto aí vários vídeos que, assim, se você não olhar atentamente, não prestar atenção... Você acredita? Você acredita. Eu acredito. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Várias vezes isso tem acontecido. Então, assim, é necessário uma legislação que puna, né, esse tipo de conteúdo, que fale, porque muitas pessoas ainda vão ver aquilo ali e vão acreditar. Tem pessoas que vão procurar a verdade. Não, isso aqui de fato aconteceu, isso é verdade. E outras não. Churchill tem uma frase que, enquanto a mentira já deu a volta ao mundo, a verdade está colocando a calça. Então, o tempo ali que talvez um vídeo desse espalhe e acaba prejudicando um candidato, até ele desmentir, ele já perdeu um eleitorado. E já circulou nos grupos de WhatsApp, exato. Já espalhou. A informação de é muito rápida. O WhatsApp hoje está na mão de 99% das pessoas. Então, seja o mais novo ou o mais velho, todo mundo tem um WhatsApp. E a circulação desses vídeos hoje é muito mais rápida, apesar que o WhatsApp tem criado alguns meios, né, de tentar mitigar isso, mas é impossível mitigar 100%. Então eu acredito que a gente vai ter uma eleição sim que vai ter
fake news e vão ter muitos desses conteúdos de inteligência artificial que, infelizmente, algumas pessoas vão acreditar que são reais. Pois é, tem a questão da inteligência artificial que pode até, de certa forma, ajudar também, se bem trabalhada, né? Mas em termos de produção desses vídeos, desse material que vai ser divulgado, aí, você acredita que tende a ser um material mais caseiro, uma coisa mais comum ali? Às vezes o candidato está fazendo um evento, acompanhando uma base eleitoral, faz um vídeo ele mesmo com o celular, já posta, vai ser algo mais trabalhado? O que é que a gente espera nesse sentido? Então, eu acredito que vai ser um conteúdo muito mais real. E é exatamente isso que você comentou. O candidato ali tentando, a maioria das vezes, mostrar que é ele que cria os conteúdos, é ele que está ali na presença das pessoas. Eu acho que as pessoas têm percebido hoje. No começo, quando a rede social estava, né, um pouco mais de introdução ali, as pessoas queriam sempre um conteúdo mais produzido, ver o que estava acontecendo, tudo. Não que isso hoje não aconteça. Mas eu vejo que hoje os vídeos que mais dão engajamento são os vídeos que parecem mais amadores, que ou parece que o candidato fez, ou que ele fez de uma forma ali muito mais simples. Então eu acredito que a gente vai ter uma eleição que até mesmo, por exemplo, nos programas de TV, naqueles vídeos principais, eu acredito que vão acontecer muitos conteúdos que são simples, né, assim, entre aspas, mas que vão tentar transmitir essa ideia. O que mais? Alguma novidade? A gente falou de IA, essa questão das redes sociais serem bastante usadas novamente, aí até mais, né? Mais algum fato, alguma novidade que você vê que pode surgir agora nessas campanhas de 2026? Não, eu acredito que são bem esses temas, né? A gente vai falar muito sobre polarização, muito sobre fake news e principalmente essas pautas ideológicas. Então eu acredito que a gente vai ter uma eleição que vai ser muito mais conduzida pelas narrativas dos candidatos, como eles vão construir cada um sua narrativa, né? Entender na cabeça do eleitor o que se passa na cabeça, tentar entender, né, o que se passa na cabeça do eleitor, para de fato construir uma narrativa que gere aquela fagulha no eleitor de esse é meu candidato, essa pessoa me representa, ele tem as pautas que eu acredito e ele apresenta soluções em proposta para os nossos problemas. Você trouxe uma questão ainda nessa conversa nossa, da questão de uma pesquisa que foi divulgada recentemente, que tratou dos jovens, né? O que fazer? Como chamar a atenção desses jovens para essas eleições, para que eles participem, para que de fato eles coloquem a cara, para que eles votem também, Rodrigo? Os jovens hoje, eles estão desacreditados e até esgotados com a política. Muito pela essa questão de polarização, porque a gente percebe, né, a gente passou agora pelo Natal, Ano Novo, que você não pode falar de política, um debate em casa, que isso vira uma briga generalizada. Uma briga no almoço de domingo, né? Um almoço de domingo, um momento de confraternização, as pessoas se dividem opiniões ali e não querem nem conversar. Então, o jovem, ele está esgotado disso. Ele quer soluções, ele quer saber, beleza, como que você vai resolver o meu problema de vida? Como que você vai conseguir resolver isso? Não é polarizando, não é nessa briga. E assim, para alguns candidatos, isso é positivo, porque o ponto de vista da polarização, eles acabam ganhando engajamento, ganhando alcance, né? E é o que a gente comentou aqui. Essa parte, quando você vai para uma vaga de legislativo, ok, você consegue caminhar ali com 1% da população, né, debatendo, defendendo essas ideias. Mas para o executivo, não. Então, eu acho que o jovem, ele vai ter essa intenção de votar, querer participar, se ele vê de fato que vão ser construídas soluções para as inseguranças que ele sente, né, ao longo da sua vida ali, de tudo que ele tem passado. E ele tem que acreditar naquilo ali, tem que sentir confiança também, sentir verdade, né? Exato. Ele tem que sentir verdade. O candidato tem que, primeiro, passa de um diagnóstico bem feito do que está acontecendo na localidade, na região, né, falando de um cenário nacional, do que está acontecendo no país como um todo, entender as várias classes, porque o Brasil, ele é um Brasil muito dividido, são vários tipos de população. Você tem um estilo diferente no Sul, você tem no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, enfim. Você tem que conversar com todos. Então, você tem que conseguir trabalhar temas que você vai abranger toda essa população com as melhores propostas e mostrando para eles tudo que você vai construir para minimizar e resolver essas inseguranças que eles passam. Então,
eu acho que passa muito da narrativa que vai ser construída por cada candidato. Agora, Rodrigo, outro tema também que eu queria ver com você em relação às pesquisas, né? A gente sabe, muitas pessoas ficam naquela dúvida, sai o resultado de uma pesquisa, boca de urna, aquelas pesquisas ali no decorrer de todo o processo eleitoral, né? Qual que é o significado dessas pesquisas para os candidatos? Como que eles devem lidar com esses números? Para os candidatos, a pesquisa ela costuma ser um termômetro ali, né, do que está acontecendo e corrigir a rota. O que eu estou fazendo de errado, o que o meu adversário está fazendo de correto, o que eu preciso corrigir, o que está dando muito certo que eu posso melhorar. Então, a gente tem 2 tipos de pesquisa, normalmente, que são as trabalhadas, a quantitativa e a qualitativa, e normalmente são divulgadas, na verdade, as quantitativas. Então, a população, normalmente, ela acompanha. E eu não acredito que isso faça uma massa da população mudar de voto porque o fulano está na frente ou não. Mas eu acredito que as pessoas ali que são indecisas, elas começam a pesar. Beleza, tem 2 candidatos aqui que estão próximos. Eu ainda não decidi meu voto. Qual desses 2 mais me representa? Qual desses 2 menos me representa? Então, é aí que a população começa a definir. E a gente já viu várias vezes, às vezes um candidato estava ali 3º, 4º, quando a população começa a ver que talvez aquele ali é o que mais representa, ele começa a passar por quê? Pô, esses 2 estão em primeiro, eu tenho que ir nesse outro candidato aqui. Talvez não seja o que eu acho perfeito, mas ele é o menos pior aqui de todos esses, né, que eu tenho visto de proposta. Então, a pessoa, às vezes, não tem um candidato que é o perfil dela, e isso acontece. Muitas eleições isso acontece. Então, a pessoa vai por aquilo que a gente falou, pela rejeição. Qual eu menos rejeito? Né, qual desses candidatos aqui representa um pouco do que eu tenho comumente como cidadão? Então, ele direciona o voto para esse candidato. Então, não tem muito daquela questão, eu até queria votar no candidato B, mas ele está muito atrás nas pesquisas, eu vou no A aqui para não perder meu voto. Isso na prática não tem muito, são casos isolados. Isso eu acredito que são casos isolados. Um pouco do que eu comentei, que eu acho que as pessoas elas começam a pesar. Esse candidato me representa? Beleza, o primeiro não me representa, o segundo me representa? Não. Então eu vou nesse terceiro aqui, por quê? Pelo menos eu vou votar. É o que acontece muitas vezes com um candidato de primeiro turno para o governo federal. Você tem ali vários candidatos, e aí às vezes você pergunta para um amigo, fala, você vai votar em quem? Ele vai votar lá no cara que está em 8º na pesquisa, mas porque esse cara o representa. Então, no segundo turno, que ele vai fazer isso que a gente comentou. Qual desses 2 aqui é o que eu menos rejeito? Porque o candidato dele saiu ali no primeiro. Então, ele vai, né, balizar em cima disso. Agora, falando um pouco de cenários aí de candidatos nas eleições desse ano, Rodrigo, a gente foi anunciado o nome de Flávio Bolsonaro, aí representando, né, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem o Lula, que de certa forma, até tudo indica, vai tentar a reeleição, e tem outros nomes aí, Ratinho, Júnior, tem o Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, de Minas Gerais. Como que você enxerga tudo isso que vem se construindo? A gente sabe que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, mas nesse momento, como que você vê esse cenário que está se construindo para essas eleições em relação a esses nomes? Acredito que muitas reuniões ainda vão rolar para se definir quais candidaturas. Eu acredito que de todas essas que nós falamos, eu acredito que fiquem 3. Eu te falo assim, se ele estiver vivo, tudo bem, é o Lula, ele vai concorrer com certeza. E acredito eu que vai ficar entre Tarcísio e Flávio, eles vão definir entre eles, e acredito que tenha mais um candidato. A direita, ao meu ponto de vista, a direita vai ter mais um candidato, né, para depois, no segundo turno, talvez esses 2 candidatos vierem a fazer, de fato, uma colisão ali, uma colisão não, uma junção, né, das candidaturas. Eu acredito que hoje o candidato mais viável é o Tarcísio, né, para concorrer com o presidente. Talvez hoje ele não seja o principal nome da direita, mas eu acredito que a questão do Flávio Bolsonaro foi muito mais uma tática para gerar uma conversa e uma negociação entre os partidos, entre os pontos ali que eles têm de atrito, do que de fato é o nosso candidato. Entendo que a família quer, né, tentar continuar com o nome ali presente e ser o primeiro nome, mas eu acredito que, de um ponto de vista, se for olhar a viabilidade dos candidatos, o Tarcísio hoje ele é o melhor candidato, assim, para concorrer.
Ratinho Júnior, você acha que... O Ratinho Júnior, ele tem uma aprovação altíssima no Paraná. Exatamente. Inclusive, minha família é de lá, eu converso muito com eles sobre isso. Eles falam muito bem dele, ele tem uma aprovação altíssima no Paraná. Nas pesquisas agora da Quest, que saíram por último, ele está muito bem, né, posicionado no sul do país, mas ele é muito desconhecido nas outras regiões, e isso pesa muito numa campanha para presidente. Então, acredito que esse seja um ponto que, na hora da conversa ali, isso vai pesar um pouco contra ele. E o Tarcísio é o governador do maior estado do Brasil, né? O maior estado da América Latina. Então, o Tarcísio ele já tem um pouco desse gabarito do conhecimento das pessoas, né? Ele já transita há muito tempo na política. Já é uma figura que a gente pensa no Tarcísio, já vem a imagem dele, né? Tá sempre em algum noticiário, alguma coisa, tá o tempo todo em rede nacional também. Exatamente. Né? Ou ele está defendendo pautas ali da direita, ou ele está em outras pautas em atrito com a esquerda, então ele está sempre no noticiário. O Ratinho, no Sul, pode ser que ele esteja dessa forma, né? Eu não acompanho assim 100% do Sul, mas vejo que ele não vai conseguir, ao meu ponto de vista, não vai conseguir criar todo esse reconhecimento que ele tem no Sul ao longo do Brasil, nesse curto período de tempo. Agora, Rodrigo, tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele bateu o pé no fim do ano passado e disse, olha, a vice eu não quero concorrer, eu quero concorrer à presidência. Como que você vê esse cenário se desenhando para o Zema aí nessas eleições? Eu acredito que talvez o Zema seja, né, um desses candidatos que eu comentei no primeiro turno, porque acredito que o partido do Zema tem interesse que o Zema seja candidato para que ele consiga alavancar os deputados do próprio partido. Então ele vai ficar mais conhecido no Brasil inteiro, né, fazendo campanha, e consequentemente os deputados do Novo vão ficar mais conhecidos também. Então acredito que esse seja um princípio do partido. Não vejo o Zema assim, com uma grande chance de brigar ali de fato, né, pela presidência. Acredito que ele seja ali uma terceira via. Mas a eleição tudo pode acontecer, né? Ele pode conseguir fazer como fez em Minas na eleição de 2018 e ter uma catapultada no final ali que ele consiga alavancar votos. Mas eu acredito que ele vai acabar sendo vice de algum desses. Ou ele vai fazer uma colisão ou ele vai fazer uma junção ali com o Ratinho Júnior, ou até mesmo com o próprio Tarcísio. Acredito eu que eles vão chegar nesse consenso aí, todos os governadores que querem ser candidatos nesse ano. E o Ciro Gomes? Todas as eleições presidenciais, lá vem o nome do Ciro Gomes, né? Aí até então não tinham se falado e de repente começou a se falar muito no Ciro Gomes. Como que você vê ele dentre aí esses vários outros nomes, hein? Eu acredito que o Ciro ele vai ser candidato ao governo do Ceará. Né? E a gente até teve no ano passado aquela questão da Michelle estar num evento com o PL e falar que o Ciro não era o nome ali do partido, que sempre falou mal do Bolsonaro, enfim, e causar ali um constrangimento para o líder do partido, que é o André Fernandes, né, no estado. Então a gente viu esse problema e acredito que isso foi uma faísca para o lançamento do Flávio Bolsonaro, que foi assim, já vamos lançar aqui alguém para o governo federal, para que a gente tenha alguém no nosso nome e a partir disso nós vamos conversar com os outros partidos. Então eu acredito que isso foi o pontapé inicial. Eu acredito que o Ciro para a presidência nesse ano ele não vai não, acho que ele vai tentar mesmo, agora que ele está no PSDB, acredito que ele vai tentar de fato o governo do Ceará para tentar tirar ali o PT do governo do Ceará, e eu acredito que a direita vai acabar fazendo algum acordo com ele para apoiá-lo no Ceará, porque eles precisam de palanque no estado, né? Senão é um reduto petista. E aí qualquer um dos adversários hoje do Lula, ele precisa daquele espaço para poder falar, passar suas ideias. Então eu acredito que eles vão fazer ter essa conversa lá. Agora, então, em relação a essa candidatura, as candidaturas aí nesse cenário de presidência da República, não tem muito como fugir desse polarismo esse ano ainda não, né? Eu acredito que não vai ficar nesse ponto. A gente tem hoje um Brasil que é 30% esquerda, 30% ali direita, e o restante são as pessoas que a gente comentou, que estão em busca, né, de propostas, ver o que os candidatos vão passar. Elas querem saber quem são os candidatos de fato, porque hoje nós temos especulações. Esse vai fazer chapa com fulano, com ciclano, enfim. Eu acredito que a gente vai ter uma eleição no governo federal polarizada,
né? E que isso em alguns estados vai acabar respingando ali, esses estados vão viver também um pouco dessa eleição polarizada, mas que eu acredito que no final das contas a maioria dos eleitores, né, que são esses indecisos hoje, uma média de 60%, assim, 50%, né? Eles vão definir ali pelas propostas dos candidatos, entender as narrativas desses candidatos, né? Os candidatos vão construir as narrativas e as pessoas vão ver se aquilo ali pauta a realidade dela. Isso me representa, então acho que vai ser muito isso. Agora, trazendo um pouco para Minas Gerais, a gente sabe que tem muitos nomes aí, nada definido ainda, mas pelo atual cenário que a gente vê hoje, de alguns nomes já colocados, outros que pretendem, como que você vê? Você acredita que em Minas a gente não pode fugir um pouco dessa questão da polarização? Eu acho que isso vai depender muito das coligações que vão ser feitas, né, no governo federal, porque se, por exemplo, o PSDB, que hoje é o partido do vice-governador Matheus Simões, se ele faz uma frente nacional com outros partidos, talvez alguma bandeira que ele pensava em pregar na campanha, ele não vai conseguir ter isso da melhor forma possível. Hoje tem ido muito para um lado da direita, mas que se a direita tiver outro candidato, ele perde esse palanque, né? A esquerda ainda não tem nenhum nome, o presidente queria que fosse o senador Rodrigo Pacheco, mas que aparentemente não é o desejo dele. E a gente tem, por exemplo, o Gabriel Azevedo, que é um candidato, né, mais de centro ali, que trabalha as ideias de ambos os lados. Então, a gente tem um cenário muito indefinido em Minas. Eu diria que o cenário de Minas está bem aberto, porque a gente tem candidatos ali de todos os perfis e eu acho que Minas é o termômetro do Brasil. E a gente vai ver em Minas um pouco o reflexo do que vai acontecer no governo federal. E a gente vê que Minas está muito indefinido, né? A gente vive essa realidade. Você conversa com uma pessoa, ela tem uma perspectiva, você conversa com outra pessoa. Então, eu gosto muito das cidades que eu vou ir visitando e conversando com as pessoas. Eu converso com o cara ali do transporte do aplicativo, converso com a pessoa do hotel, na lanchonete, vou perguntando, o prefeito como é que tá? Aí eu vejo do prefeito, enfim, aí você vai perguntando, governador, presidente, e aí você vai fazendo uma pesquisa, digamos assim. Vai moldando a informal, percepção, você vai moldando uma percepção. Então, eu acredito que Minas vai ser um pouco desse reflexo. Acredito que Minas vai ser menos polarizado que o governo federal. Nós temos também aí alguns prefeitos da MM fazendo todo um trabalho, né, para que o atual presidente, Falcão, que é prefeito de Patos de Minas, seja também candidato ou participe indiretamente aí das eleições. Você citou agora há pouco o Zema, né, nas pesquisas, últimas pesquisas da primeira eleição dele, que ele não estava muito cotado ali entre os primeiros colocados, né? Você acredita que a gente pode ter algo parecido com o que aconteceu naquelas eleições onde o Zema foi eleito ali, né, foi a primeira eleição dele novamente, ou caminha mais para esses candidatos que já são mais conhecidos mesmo? Eu acredito que isso pode acontecer, vai depender de como esse período vai ser, né, construído, digamos assim. Aí você comentou do Falcão, né? Tem esse movimento dos prefeitos hoje que eles veem no Falcão uma representação, né, das suas cidades, principalmente do interior. Falcão, ele representa isso muito bem para os prefeitos do interior, ele tem trabalhado muito pelos prefeitos do interior e a sua cidade tem sido uma cidade modelo no estado, né? Tanto de arrecadação, de obras, enfim. O Falcão tem feito esse trabalho e isso ele virou o candidato dos prefeitos, né? Os prefeitos têm o defendido. Mas acredito que o cenário está muito aberto e eu acredito que até em todos esses que a gente comentou, eles vão acabar conversando entre eles ali e talvez a gente tenha uma quantidade menor de candidatos do que aparece nas pesquisas hoje. Porque ainda tem muita coisa para acontecer, tem bastante, né? A gente está discutindo aqui de acordo com o atual cenário. Agora, Rodrigo, para terminar a nossa conversa, se você pudesse mudar alguma coisa, dar alguma dica especial para a forma como os políticos se comunicam com a sociedade hoje, qual seria, hein? Eu acho que os políticos eles têm que entender o que eles defendem, né? Cada um ali no seu âmbito. Você tem a parte legislativa, vamos falar das eleições desse ano, os deputados estaduais e federais, eles têm que entender as suas pautas, para quem eles falam, para entender o que de fato essas pessoas pensam, né?
o que o meu eleitor pensa. Eu quero conversar só com o eleitor X, porque hoje a gente vê que muitos políticos querem a viralização ali das redes sociais. E isso, às vezes, é muito ruim, porque ele vai trazer uma base que não é o eleitor dele. E aí, às vezes, ele acha que está tendo um engajamento ali na hora da votação, isso não se converte em voto. Né? Engajamento não necessariamente significa voto. Exatamente. E muitos se perdem nisso, né? Na vaidade de achar que uma rede social engajada é o que vai, de fato, gerar voto. Então, ele precisa ter o engajamento, isso é óbvio, mas ele precisa ter uma narrativa para que o seu eleitor entenda, né, o que ele está falando. É coerente? Isso que ele fala é coerente? Ele vive isso? Ele mostra isso? E isso, o principal, isso resolve o meu problema? Porque é isso que o eleitor pensa. O eleitor vê o metro quadrado dele. Ele vê o que está acontecendo na rua dele, na casa dele, no bairro. E depois que ele pensa um marco como um todo. Se ele está conseguindo fazer as coisas dele da melhor forma e aquele candidato mostra coisas que aquilo impacta no dia a dia dele, ele vai ter esse candidato como seu candidato. Então, acredito que seja muito isso, entender a realidade do eleitor. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada, viu, por você estar conosco hoje aqui, tentando ajudar a gente a entender melhor um pouco desse cenário, dessas eleições aí deste ano, né? Eu acredito que a gente vai conversar muitas e muitas vezes ainda no decorrer de todo esse período, porque vão ser muitas análises para serem feitas por aqui, vai ser um prazer estar aqui com vocês e falando, né, sobre política, esse tema que vai definir o nosso país esse ano aí mais uma vez. Tá certo, muito obrigado, um grande abraço. Bom, nosso Café com Política de hoje, então, foi com o estrategista Rodrigo Bueno. Você fique por aqui, viu? Amanhã tem mais um episódio, tem mais uma entrevista aqui no nosso canal, no Café com Política. Até a próxima.